Olá pessoal, meu nome é Everton Silva. Hoje vou estar passando para vocês aí um pouco sobre contabilidade avançada no SAP Business One. Nas versões anteriores do B1, os consultores aí podem deixar suas reclamações. Nós podíamos até trabalhar com contabilidade, mas tínhamos uma limitação muito grande, pois nas primeiras versões nós tínhamos a limitação de trabalhar ou só com depósitos, ou só com nível de item, ou com grupo de itens. Isso atendia parcialmente, porém, quando veio a utilização das bases com a funcionalidade de multifilial, acabou se tornando inviável as nossas determinações contábeis, apesar de existirem algumas alternativas com customizações que nos ajudavam a chegar num resultado favorável de contabilidade. Porém, a partir da versão 9.0, a SAP disponibilizou a contabilidade avançada e a partir da 9.1 deu continuidade nesse módulo e acrescentou mais algumas variáveis como critério de determinação contábil. Então eu vou estar passando para vocês como funciona a determinação contábil avançada, o que ela pode auxiliar os consultores e as empresas para obter resultados aí ainda melhores com as contabilizações do SAP Business One. Tá ok? Então, para efeito de parametrização, a determinação contábil continua no mesmo menu, né? Vamos lá em administração, configuração, finanças, determinação de conta contábil. Nas primeiras versões antes da 9.0, nós só tínhamos determinação contábil. Na versão 9.0, nós tínhamos determinação contábil e critérios de determinação de estoque. E na 9.1 nós temos também o critério de determinação de recursos, que foi implementado algumas funcionalidades novas para o módulo de produção do SAP. Então existem agora, você pode criar recursos como máquina, mão de obra e utilizar alguns critérios de recurso para essas contabilizações. Mas este não é o foco da videoaula hoje, eu vou estar passando para vocês a determinação, os critérios de determinação de estoque. Tá ok? Nos critérios de determinação de estoque, então nós temos todas essas variáveis que podemos estar utilizando e a numeração da linha define qual é o nível de prioridade na determinação contábil, tá ok? Na minha utilização aqui, nos meus critérios de determinação, eu vou estar utilizando a utilização, o código do item, o grupo do item, o código do depósito e vou desconsiderar as demais, tá ok? E estou dizendo que a prioridade está na seguinte ordem. Primeiro, eu quero que a utilização tenha prioridade máxima. Segundo, o código do item. Terceiro, o grupo do item. E quarto, o código do depósito. Tá ok? Então vamos lá. Vou atualizar o meu critério de determinação e vou para a minha determinação contábil. Na determinação contábil, eu posso continuar parametrizando o sistema conforme as regras antigas, porém agora eu tenho mais duas abinhas que é para o módulo de recurso e produção do SAP, ok? Na determinação avançada, então, o SAP habilitou um botãozinho aqui chamado avançado, que é onde você entra na parametrização da regra avançada, tá ok? Eu vou estar eliminando essas linhas aqui para a gente criar do zero. Tá? Como funciona a determinação avançada? Para cada linha, eu vou estar determinando contas contábeis e quais as variáveis que o SAP tem que visualizar. Basicamente, ela funciona como a determinação de imposto, onde eu vou determinando linhas
prioridades e o SAP vai visualizando. Ele olha a primeira linha, veja se encontrou as variáveis no momento que está lançando o documento de marketing. Se ele não encontrar, ele pula para a segunda linha, para a terceira linha e assim sucessivamente. Caso ele não encontre nada na determinação avançada, ele pega o que está na tela do padrão do SAP. Ele pega as contas contábeis que estão no default. Ok? Como que eu gosto de trabalhar na determinação avançada? Eu gosto de criar categorias, tá? Não necessariamente vocês precisam trabalhar da mesma forma que eu, mas eu acho que fica muito mais fácil de identificar depois as contabilizações que estão erradas ou os ajustes que precisam ser executados. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês pelo menos uns 3 critérios que eu gosto de utilizar. Primeiro, eu gosto de trabalhar com as contas de receita e custo. Então aqui no código eu vou colocar uma descrição que eu consiga identificar isso. Eu vou colocar receita mais custos. E vou dar um sequencial numérico aqui para eles. Certo? Vou dizer que os critérios que eu utilizo para definir qual é a conta de receita ou custo, para mim vai ser as utilizações. Lógico, pode ser utilizadas outras variáveis, ok? Mas eu vou colocar para mim que é a utilização. Vou pegar aqui venda própria, ok? Não vou utilizar as demais e vou colocar aqui uma descrição. Determinação contábil para conta de receita e custo. E vou dizer que essa é para venda própria. Ok? Defino que ela está ativa, digo a partir de quando está funcionando essa determinação e parto para as configurações de conta contábil. Então eu vou dizer que a minha conta de custo vai ser custo de produto vendido e a minha conta de receita é conta de venda de produto no mercado interno. Ok? Então eu defini a utilização, eu defini uma categoria para as contas de receita e custo quando eu utilizar a minha venda de produção própria. Então ele vai contabilizar custo e receita conforme essa parametrização. O que acontece? Caso o SAP não identifique que eu estou utilizando, se eu for lançar um documento de marketing e a utilização for diferente dessa que eu estou colocando aqui, ele pega o que está parametrizado no default, tá ok? E vou fazer a segunda linha, receita mais custo 0002. Deixa eu ajustar isso aqui. Ok. E vou colocar aqui agora que é venda adquirida de terceiro. Preencher a outra linha e vou buscar as contas contábeis. Então esse aqui é venda de mercadoria, custo de mercadoria e vou pegar a minha conta de receita venda no mercado interno. Ok? Defini minhas duas determinações. Como que o SAP vai definir? Nós dissemos que o critério está separado por prioridade, certo?
Então, prioridade 1 é a utilização, código do item é a segunda, o grupo o terceiro e o código do depósito o quarto. O que acontece se eu começar a fazer combinações dentro dessa determinação? Se eu disser que eu tenho uma utilização e mais um código de item, o SAP vai entender que a somatória tem uma prioridade maior. Então ele joga para a primeira linha. Vamos mostrar um exemplo. Eu vou estar duplicando aqui a linha. Vou dizer aqui que essa é a número 3. E vou colocar aqui venda própria mais um grupo de itens. Vou colocar um grupo de itens não. Um grupo de itens. Vou colocar aqui baterias. Não vou mudar as contas, só para ver o efeito, e vou colocar um atualizar. Notem que o SAP jogou essa regra como primeiro. Por quê? Porque o venda de produção própria mais um grupo de itens tem valor maior do que as duas primeiras linhas que tínhamos criado, que só tem um critério, tá ok? Porém, se eu fizer aqui, duplicar a linha, e colocar aqui venda adquirida e um código de item, o SAP vai jogar essa linha primeira que as demais. Por quê? Opa. Ele está dizendo que já existe um... Ah, tá. Tem que mudar o código. 4. E vou atualizar. Ele joga primeiro que as demais. Por quê? Mesmo a linha 1 e a linha 2 ter dois critérios, o SAP entende que a linha 1 tem um critério maior, de maior valor do que a segunda, pois o item ele tem a prioridade maior do que a do grupo de itens, certo? Mesmo eu tirando aqui o grupo, que no caso estava caracterizando 3, o SAP ainda considera que ele tem a primeira linha. Tá? Então essa é a lógica que o SAP entende quando você define os critérios de determinação. Vou eliminar aqui a linha 3 e a linha 4, porque foram só ilustrativas aí para os casos. Tá? Vou continuar com a linha 1 e 2. Feito isso, definido a categoria de receita, eu vou criar uma categoria que é estoque. Tá? Vou colocar lá uma sequência também. Vocês poderiam fazer até um agrupado de mais contas, vai a critério de vocês. Esse aqui é só para a gente exemplificar. Tá? No estoque, eu não vou utilizar nem a utilização, nem o código, nem o grupo e vou direto para o depósito. No depósito, eu vou definir qual é a conta de estoque. Então, eu vou dizer assim, se for o almoxarifado, eu vou colocar aqui determinação contábil, estoque, matéria-prima. E vou dizer aqui na conta de estoque qual é a conta de matéria-prima. Lógico, no caso de vocês, se envolvem mais contas contábeis, preencham todas as contas a nível de linha, tá ok? Mas nesse vídeo é só para mostrar para vocês as possibilidades, tá? E vamos buscar a conta de estoque de matéria-prima. Ok. Vamos para a segunda linha. Vou duplicar aqui. 2. E vou dizer qual é o depósito. Então vou colocar aqui outro depósito. Vou colocar um produto acabado. E vou dizer que a conta contábil é de produto acabado. Certo? Então eu acabei de definir duas categorias. Uma para receita mais custos e outra para contas de estoque. Correto? Tem um espaço aqui, deixa eu tirar. Deixar
tudo igualzinho, tá? E eu posso ainda criar mais nessa videoaula um exemplo das contas de despesa. Então, despesas 231. Despesas, a gente tem que ter uma análise melhor. Por exemplo, existem clientes que separam muito bem o grupo de itens, identificando o que é despesa com material de expediente, o que é despesa com material de limpeza, o que é despesa de viagem. E tendo essa separação por grupo, eu não preciso trabalhar diretamente com nível de item, certo? Então, na minha determinação, eu conseguiria deixar um pouco mais enxuta, né, com um volume de linhas menor. Porém, existem parametrizações em clientes que não levam essa consideração no grupo. Acaba nos direcionando a trabalhar diretamente a nível de item. Então, se eu tenho caneta, que é material de expediente, e eu tenho um grampeador, que é material de expediente, eu tenho que colocar duas linhas dizendo que a caneta vai ser a conta de material de expediente e o grampeador será material de expediente. Então, neste exemplo, eu vou considerar como se estivesse trabalhando com nível de item. Então, eu pegaria aqui o código, né? Pegaria um item qualquer. Neste caso, como eu quase não tenho material de expediente, eu vou pegar um item qualquer, tá? Vou dizer que a minha determinação contábil é para... Deixa eu ajustar que eu não arrumei aqui. Contas de estoque. E aqui também é contas de estoque. Aqui é produto acabado. E aqui a nossa linha é para contas de despesas. E neste caso aqui eu vou dar um exemplo qualquer que não reflete o nosso item, né? Mas vou colocar aqui material de expediente. Vou colocar aqui que a partir de 1/1 e vou colocar a minha conta de despesa. Vamos lá, conta de despesa. Filtrar aqui com o material de expediente. Fecha esse filtro, fazer novamente filtro. Expediente. Escritório. Aí fica difícil. Material de uso e consumo, material impresso para escritório. E atualizar. Então, seguindo a regra, o que o SAP está fazendo? Como eu coloquei despesa, eu coloquei duas variáveis e elas têm prioridades maior do que o de estoque, que é o depósito, ele jogou como prioridade número 1. Eu poderia mudar essas prioridades, certo? Clicando aqui no botão critério de determinação de estoque, eu poderia dizer que o código do depósito tem prioridade maior do que os itens, ok? Então, quando eu entrar novamente na contabilidade avançada, ele diz que o depósito tem prioridade maior do que as contas de despesa, certo? Então, essa seria a parametrização das determinações de contábeis avançadas. Espero que a videoaula auxilie o pessoal, tanto usuários de SAP Business One como consultoria. E qualquer necessidade, vocês podem estar aí solicitando outros vídeos. Um abraço, galera, e até a próxima.